Graça, paz no Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho e daqui a pouco nós vamos estar aqui na live Visões Proféticas com o pastor Sandro Rocha, meu amigo, profeta de Deus, homem de Deus, ali de Guaratuba, no Paraná. Daqui a pouco ele vai estar aqui conosco nessa central. Enquanto isso, convido amigos, irmãos, é o tempo que você tem agora de compartilhar essa live. Daqui a pouco nós vamos estar aqui com homens de Deus, o homem de Deus, pastor Sandro Rocha, vai estar compartilhando aqui visões, revelações proféticas acerca do que Deus fará neste tempo, na nossa nação, no planeta Terra, aquilo que Deus está mostrando para os seus servos neste tempo. Compartilhe com amigos, com irmãos, divulgue, jogue esse link nas suas mídias sociais, porque a nossa live será sensacional. Glória a Deus, estamos aqui direto de Imperatriz, no Maranhão. É a oportunidade que você tem agora de louvar a Deus, agradecer o nome de Deus e compartilhar a nossa live com amigos, irmãos, familiares. Daqui a pouco vai estar aqui o homem de Deus, pastor Sandro Rocha, diretamente de Guaratuba, no Paraná. Deus seja louvado, adore a Jesus, louve a Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado pela sua vida. Daqui a pouco o pastor Sandro Rocha vai estar aqui conosco. Se estiver tudo ok com o som, com imagem, com a internet, deixa aí seu pedido de oração, sua participação em Cristo Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado pela sua vida. Você que já está conosco ao vivo, online, ligado nessa programação que nós vamos fazer hoje especial com o pastor Sandro Rocha. Daqui a alguns minutos ele vai estar com esse profeta de Deus para nós, que Deus tem revelado aos seus servos aos acontecimentos desta última hora na igreja. Pastor Sandro
Rocha é um amigo, é um homem de Deus, de oração, de jejum, de busca de Deus. Homem que tem a sua igreja, é presidente aí da igreja O Porto de Cristo em Guaratuba, no Paraná, a cidade litorânea, no estado do Paraná. Há mais aí de 15 anos, pastor Sandro Rocha está liderando essa igreja, e ele vai estar aqui compartilhando a sua conversão, vida ministerial e as visões que Deus tem dado ao seu servo. Ele está se preparando, daqui um pouco vai estar aqui conosco. Eu estou deixando aqui um tempo para os irmãos entrarem na nossa live. Compartilhe com amigos, irmãos, o link dessa live. Vai ser sensacional. Você não pode deixar de perder, de compartilhar, para que esta live chegue ao maior número de pessoas possível para assistir esta live nessa data de hoje. Glória a Deus. Compartilhe aí com amigos e irmãos. Daqui a pouco eu vou ler a palavra de Deus. Amém? Compartilhe com amigos, irmãos, nos ajude a divulgar. Deixe aí o seu pedido de oração, a sua palavra. Daqui a pouco nós vamos estar aqui com o pastor Sandro Rocha, uma live sensacional sobre visões e revelações acerca do tempo do fim. Você que acredita em visão, em busca de homens de Deus, ainda existem homens de Deus que oram, que jejuam, que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, e Deus age sobrenaturalmente, dá a eles sonhos, visões, revelações. Você crê em sonhos e visões que Deus dá aos seus filhos? Olha o que diz aqui na Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para você agora, livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. É a Bíblia que está dizendo assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, profetas. Ok? Eu vou repetir aqui a leitura da palavra de Deus. Não é o pastor Antônio que está falando, não é o pastor Sandro ou outro homem de Deus que está falando. É a palavra de Deus. Está dizendo assim em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente Deus não fará coisa alguma. Tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, Deus revela na sua palavra, que é a palavra de Deus, é a maior revelação de Deus deixada, dada, compartilhada aos homens, na figura, na personificação de Jesus Cristo. Esta é a maior revelação de todas. Não tem uma além e nenhuma antes. A palavra de Deus é sobre todas. Só que a Bíblia diz que quando Deus quer revelar algo que está para acontecer e vai acontecer debaixo da palavra de Deus, Deus revela aos seus profetas. E nós vamos estar daqui a pouco aqui com o pastor Sandro Rocha, este homem de Deus ali de Guaratuba, no estado do Paraná. Deus tem dado a ele, nesses últimos dias, de 10 anos para cá, usando aí as plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, as mídias sociais. Deus tem revelado e ele tem compartilhado através das mídias sociais
eventos, situações que estão acontecendo no mundo agora, algo que Deus revelou para ele 5, 4, 3 anos atrás, um mês atrás, um dia, e Deus revela ao pastor Sandro, e por a sua misericórdia, amor e bondade, Deus exalta a revelação que Deus deu ao seu servo, Deus confirma a palavra dada ao seu servo, e aquelas ações acabam acontecendo. Pastor Sandro ele estava na sua igreja, ele estava ali em oração desde as 8 horas da noite. Eu creio que foi um mover de Deus ali na igreja Porto de Cristo, em Guaratuba, e daqui a pouco ele vai estar aqui conosco nessa live sensacional, para a gente compartilhar a palavra de Deus. Ele vai tomar aí um copo com água, um suco, e vai estar aí participando daqui a pouquinho. Creia em revelação. Você, homem de Deus, meu amigo pastor Júnior Almeida, que está aí conosco, homem de Deus. Já está conosco aí pastor Sandro Rocha. Deixa eu mandar aqui o link para ele da live. Deixa eu compartilhar aqui de novo com o pastor Sandro Rocha, homem de Deus. Deixa eu chamar ele aqui na nossa live. Ele vai entrar daqui a pouquinho, pastor Sandro Rocha. Ele vai estar participando com a gente, compartilhando aqui com a gente aquilo que Deus tem dado para ele. Aleluia. Pastor Sandro Rocha já está preparado para entrar conosco. Já mandei o link para ele. Daqui a pouco ele vai estar aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos que estão aí participando conosco. Pastor Sandro Rocha já está aí, chegou daquela oração, aquela comunhão que eles estavam ali na igreja Porto de Cristo desde as 8 horas da noite, orando, buscando a Deus, entregando o jejum a Deus, porque é uma igreja de oração, uma igreja de intercessão, uma igreja da palavra. Deixa eu aqui chamar o pastor Sandro Rocha, homem de convivi na sua casa, passamos aí belos momentos em Curitiba, para compartilhar a palavra de Deus. Isso, compartilhe aí com amigos, com suas mídias sociais, essa live. É o tempo que você tem. Enquanto isso, nós estamos preparando aqui. Pastor Sandro vai estar novamente entrando. Enfim, é um homem de Deus, pastor Sandro Rocha. Glória a Deus. Deixa eu mandar aqui o link de novo para o pastor Sandro. Mas está entrando conosco. Enquanto isso, você compartilha aí com amigos, irmãos. Aleluia! Ufa! Um copo com água já está aqui. Desculpa o atraso aí, meu querido irmão Antônio. Glória! Glória a Deus. Chegando atrasado, mas chegamos, né? Amém. Eu já estava aqui compartilhando com os irmãos que vocês estavam na igreja Porto de Cristo, orando, muitas pessoas, irmãos, jejuando, participando aí do mover espiritual na igreja Porto de Cristo. A paz de Deus ao seu coração, à sua família, à sua igreja, pastor Sandro. Amém. Pai do Senhor, companheiro, Deus abençoe. Estamos na área, um pouco atrasado, mas 10 minutinhos só, né? Mas deu certo aí, né? Graças a Deus deu certo. Tudo bem, Antônio? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Um temporal aqui em Imperatriz, um dia de muito calor, e essa chuva que Deus mandou aqui foi muito bem-vinda neste momento. O pastor Sandro está se preparando ali, eu vou ler novamente uma palavra que Deus nos deu, uma revelação aqui no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, para você entender o viés da nossa live do dia de hoje, da noite de hoje. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim:
certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos e profetas. E você vai ter essa, vamos dizer assim, honra, vamos dizer, porque você não o conhece, vai conhecer agora, você que compartilha minhas mídias sociais aqui no norte e nordeste do Brasil, algumas pessoas que nós temos no exterior. Pastor Sandro Rocha, um homem de Deus, levantado por Deus aí no estado do Paraná. Outra hora ele morava em Curitiba, agora está aí na cidade de Guaratuba, um líder de uma igreja abençoada, que é a Igreja Porto de Cristo. Mas a gente vai começar, né? Pastor Sandro, para assim uma breve histórico seu, né? Quem é o Pastor Sandro, onde ele mora, casado com quem, papai de quem, líder de qual igreja, para as pessoas, irmãos, né, conhecerem um pouco do Pastor Sandro Rocha. Aí, Antônio, que para mim carinhosamente é o Fifi, né, meu irmão Antônio? Você tem que falar que a gente se conhece faz 20 anos, né? Você nem falou isso, né? Eu conheci você quando você não tinha barba ainda, né? É que eu quero dar uma aqui de novinho, né? Não de tão assim de idade. Que a gente congregou junto muitos anos, né? Na Um Assembleia de Deus. A gente nos congregou vimos, junto muitos anos. Desde a Assembleia de Deus do Bangual, em Curitiba, a igreja que eu aceitei Jesus. Pastor Sandro, na época, era obreiro, cooperador ali na Assembleia de Deus. Ele vai, né, durante a live a gente vai compartilhar, né, assim, essa nossa amizade, trazer à tona esses assuntos, assim, dessa comunhão que nós temos, né? Então, Pastor Sandro, dá essa saída da bola do meio campo, né? Quem é o Pastor Sandro? Tá legal. Onde mora? Vamos lá. Família. Hoje você foi embora, né, para o Maranhão, casou com a Sara, foi embora para o Maranhão, né, com a Sarita. Tá aí. Eu continuei aqui, né, em Curitiba. Já vai para 13 anos, né, que eu saí da Assembleia de Deus. O tempo passa, né, filha? A gente tá ficando velho, né? 13 anos já, agora em julho a gente vai fazer da nossa igreja. E continuamos com a igreja em Curitiba. E a gente tem igreja aqui também em Guaratuba, né? Hoje a gente já tem igreja em Joinville, hoje a gente já tem igreja em Nova Trento, hoje a gente já tem igreja em São Paulo, a gente já tem igreja em Minas Gerais. E estamos aí trabalhando com outras igrejas em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, né? Rio de Janeiro e tal. Então a gente já tem aí um movimento de expansão, vamos dizer assim, né? Mas a gente trabalha com a igreja virtual, né? Que foi uma visão que Deus nos deu há quase 2 anos já, quase um ano antes da pandemia, né? Deus sabendo que tudo isso ia acontecer, Ele me trouxe para a igreja virtual e hoje a gente tem aí bastante gente no mundo inteiro, né? Nós temos ovelhas aí no mundo inteiro. Hoje a nossa igreja é uma igreja internacional, né? Quebrou barreiras aí. Hoje se cumpriu aquela palavra profética que quando a gente era menino a gente recebia dos profetas, né? E eles diziam assim: Deus vai te levar pelas nações. Lembra disso, né? O profeta falava: Deus vai te levar pelas nações, você vai passar pelas fronteiras e tal, né? A gente recebeu muito essa palavra profética e hoje a gente faz isso com a internet, né? E eu estou numa campanha de oração, Fifi. Não se importa de eu chamar você de Fifi, né? Eu não consigo chamar você de Antônio, eu vou chamar você de Fifi. Eu estou orando aí, que eu estou pedindo a Deus, Fifi, para Deus me dar o dom de línguas, me dar a língua do mandarim. Estou orando a Deus para isso, estou jejuando, buscando a Deus para eu aprender o mandarim, né? Porque a gente está entrando na China e na Mongólia, né? E são nações que você sabe que tem o objetivo de Deus na tua vida, né? Deus tem objetivos na nossa vida, lugares que Deus vai nos levar. E os meus são a China e a Mongólia, né? São os países que ardem no meu coração, né? Já sonhei com eles muitas vezes, Deus já me levou lá em arrebatamento muitas vezes, né? Uma coisa que eu nunca falo isso para ninguém, não, por falta de oportunidade, eu acho. E agora nós já temos bastante gente nos assistindo lá, né? Porque a China tem uma parte da China que foi colonizada por Portugal e o pessoal fala português, né? Uma grande parte da China, né? Mas tem outras ainda, a gente, né? E à medida que vai se espalhando, então a gente está num projeto aqui da nossa igreja de tradução das nossas lives, né? Legenda
em inglês, espanhol e italiano. A gente já está fazendo esse trabalho, né? E a gente vai disponibilizar as lives pouco tempo depois no segundo canal, que é o canal da igreja. A gente vai disponibilizar, então, essas lives com legenda, né? Nesses outros idiomas, para a gente estar entrando nesses outros países. Então, o desejo do nosso coração é esse. O pastor Sandro é casado, já vai há 32 anos com a mesma esposa, né? Eu falo sempre que eu vou ganhar uns troféus aí, né? Pastora Shirley, né? Vou ganhar uns A razão troféus aí para dela estar vai ser aguentando ela grande, hein? tanto tempo, né? 32 anos, né? Vai. E na mesma fé, inclusive, meu pastor ligou para mim ontem, pastor Luiz Fernando, né? Você sabe que ele é humano, né? Tornou-se meu pastor em função de uma série de circunstâncias que você sabe. E ele vai fazer uma cirurgia segunda-feira para remoção de um tumor no cérebro. Não sei se você sabe. Não E ele estava então me sabendo. ligou ontem, né? Tá pra Ele ele. me ligou ontem, mandou mensagem para mim, porque eu continuo conversando. Ele vem sempre aqui na minha casa, né? E eu sempre que posso, agora pela pandemia não, né? Mas eu sempre vou na casa dele, levo um camarão, ele ora por mim, me abençoa, né? Eu acho que é muito importante, né, Fifi, a gente ter raiz. Eu costumo falar que o nosso ministério tem RG e CPF, né? A gente não é salteador, não pulou pela janela, né? Não andou roubando ovelha de ninguém para ter o que a gente tem hoje, né? Sempre foi com ordem, com decência, né? Saí da Assembleia de Deus abençoado pelo meu pastor, que ora por mim, que conversa comigo, e o Mano sempre fala para mim, ele fala assim, Sandro, não esquece, hein? Você é meu galho. Você é galho meu, hein? Não esquece. Então, quando tem batismo aqui, eu aviso ele, né? Ele vem, ele é um amor, né? Eu amo meu pastor, né? De coração mesmo, amo ele. É um cara extraordinário, né? Extraordinário. Tá sempre orando por mim, me abençoando. E por isso o nosso ministério só cresce, né? Porque a gente faz segundo a palavra de Deus, Você né? Aquilo que falou a do Bíblia seu nos ensina, você ministério. sabe. A Igreja Porto de Cristo ela já está com 13 anos. Vai fazer esse ano, agora em julho, 13 anos, Felipe. O tempo passou, né? 13 anos. Rapaz, já 13 passou anos. bastante. O tempo passou, né? Vamos fazer 13 anos agora Começou esse ali ano. na Vila Auer, né? É, Perto ali hoje a gente está da no casa Uberaba, do né? irmão Paulo. Que a gente fica do lado de lá do rio, né? A Uberaba. A gente fica do lado de lá do rio. Aham. Então a gente está no Uberaba, né? Mas para se cumprir uma palavra profética na minha vida, eu vou voltar para o Auer agora, né? Porque a gente está mudando de lugar e eu estou procurando um barracão, mas é que eu quero um barracão grande, né? Bem grande para pôr a igreja, que a nossa igreja está bem grande em Curitiba, né? E então eu estou procurando já para a gente fazer, porque ela está fechada por enquanto, na pandemia a igreja está fechada, mas eu quero já fazer a Uhum. mudança para quando acabar a pandemia. Minha expectativa é que em 60 dias no máximo ela acabe, né? E a gente então Uhum. começa já a trabalhar no Áureo. Uma vez eu recebi uma palavra profética, né? Você vai entender, as pessoas não entendem, mas você vai entender o que eu vou te falar, né? A profecia que eu recebi. O profeta disse para mim assim: hoje você é como um príncipe renegado do lugar de onde você veio. Mas quando o rei for deposto, você será o rei posto. E Deus vai te colocar como rei naquele bairro, né? Então, eu vou voltar para lá, né? Vou voltar para lá. Estou procurando um barracão Uau. grande, né? Para que caiba pelo menos umas 1.000 pessoas, né? Bem grande. E a gente já está procurando e tal, para a gente voltar para o Hour, né? Onde eu quero, né? Então, se Deus quiser, até o final do ano, ou antes do final do ano, a minha intenção é estar lá instalado já e funcionando, né? Se Deus quiser. Amém. Esse é o desejo do meu coração. É Amém. isso aí. Então, assim, a Igreja Porto de Cristo, 13 anos, você está Curitiba, Guaratuba, outros estados. A Igreja Porto de Cristo, eu que acompanho, mas as pessoas, você pode compartilhar, uma igreja da palavra, uma igreja que o seu líder tem essa veia de revelação, é usado por Deus, visão, e também tem muita ação social, né? E muitas vezes as pessoas se pegam só na área espiritual, mas eu vejo que você tem a linha espiritual e a linha social de cuidar das pessoas ainda agora nesse tempo de pandemia, né? Eu queria que você compartilhasse como isso brotou no seu coração. É, na verdade é assim, né, Fifi? Você sabe que me conhece há muitos anos, sabe que eu sou um cara biblicista, né? Eu gosto da Bíblia.
Aliás, a gente aprendeu isso com o pastor Douglas, né? Ele sempre, Sim, sim. eu me lembro quando ele brigava comigo, né? Ele dizia assim, irmão Sandro, leia a Bíblia. Ele falava, estude, né? Leia a Bíblia. Então, eu cresci com o hábito de ler a Bíblia uma vez por ano, a Bíblia inteira, né? Eu já estou com 23 anos de ministério, já li a Bíblia 23 vezes. E todo ano eu leio de novo, né? E a Bíblia me exorta no Novo Só deixa eu Testamento, quando o interromper um apóstolo pouquinho, Paulo... Sam. Eu tenho um projeto que começou na Vila Aura com o pastor Douglas e faz há 20 anos que eu realizo, que eu leio a Bíblia, né? Leia a Bíblia em um ano, aí Uhum, a gente incentiva, eu uhum, deixo aqui a fala, o ensejo, porque começou lá na Vila Aura com o pastor Douglas, você acabou bem de citar, que colocou isso em nós, no nosso ministério, né? De ler a Bíblia todo ano, incentivar as pessoas, e nós estamos aí nesse projeto, e eu estou desenvolvendo aqui em Imperatriz e também nas mídias sociais, né? Mas parabéns por esse incentivo, eu creio que você uhum, incentiva as suas ovelhas a lerem a palavra de claro. Deus, muito bom. Inclusive, a gente tem grupos aqui, Fifi, de WhatsApp na igreja virtual, e a gente já tem mais de 1.700 pessoas nos nossos grupos, né? E nós temos aqui também um projeto de leitura bíblica. Inclusive, hoje, me parece que eles terminaram de ler, de fazer a segunda leitura do Novo Testamento inteira, todo o grupo, né? Que pode se dizer já são milhares, né? Porque já é mais de 2.000, né? Então, tem esse incentivo aqui. É, Você falou das obras sociais, né? Isso é das antigas, né? Mas a gente aprendeu bem, né, Fifi? A gente foi bem ensinado, né? Eu vou dizer para você uma coisa hoje, e isso fica até como um testemunho, né? Eu me lembro de coisas que o pastor Douglas me dizia e eu não gostava de ouvir, porque a gente não concordava muito com algumas coisas que ele falava, eu principalmente, né? E hoje eu vejo, às vezes acontece comigo aquilo que ele falou, hoje. E eu vejo, puxa vida, meu pastor tinha razão quando ele falava aquele negócio, né? Sabe? Ele me exortava às vezes em determinadas áreas, né? E eu vejo, puxa, o pastor Douglas tinha razão. Se eu tivesse ouvido mais ele, porque eu sempre ouvi, né? Mas às vezes eu fazia de conta e não ouvia. Se eu tivesse ouvido mais ele, eu estaria hoje mais preparado do que eu estou, né? Então, eu, né, você sempre sabe que eu falo sempre que eu penso, né? Sou humilde o suficiente e aprendi muito com o meu pastor e acho que só sou quem eu sou hoje porque eu tive bons pastores, né? Homens de Deus, como o pastor Douglas e o pastor Luiz Fernando, que me ensinaram. Aliás, foram praticamente meus dois únicos pastores, né? Que eu posso contar. Tive outros que contaram tanto na minha vida, Aleluia. eles contaram. E então, lendo a Bíblia, eu aprendi no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, quando ele é enviado, eles disseram isso para ele, né? Quando possível, lembro dos pobres, né? Quando possível, lembro dos pobres. É, então, eu faço isso. Então, hoje eu posso destinar uma parte do que entra de dinheiro na 40%, posso falar isso para você, que eu sei que você acredita, porque você vê o que eu faço, né? 40% seja arrecada, a gente gasta em obras sociais. Então, por exemplo, nós estamos reconstruindo nova, destruindo uma que estava em estado de... e uma em Tijucas dos Casas, ao mesmo tempo, né? Uma de 50 e poucos metros e a outra de 60 e poucos metros quadrados. A gente está comprando todo o material e pagando pedreiro e tal, e fazendo, né? Já faz uns 2 ou 3 meses que a gente está construindo. E né? Então, claro que são os membros aqui da igreja que precisam. Teve uma irmã que precisou fazer uma cirurgia porque estava com câncer e precisava tirar o útero, né? Custava 7.000 a cirurgia. A gente pagou, né? Não tem problema com isso. A gente está aqui para fazer as coisas para Jesus, né? E você sabe que com Deus, quanto mais você dá, mais Deus te dá, né? Porque a Bíblia diz que quanto mais você semeia, mais você colhe, né? E quanto mais a gente colhe, mais a gente semeia, né? Então, a gente tem várias famílias que a nossa igreja mantém, né? Com comida e com ajuda de custo que eles precisam. Inclusive, tem outras igrejas, que as igrejas estão fechadas, e a nossa igreja está mantendo eles financeiramente, né? Debaixo do que Deus falou para a gente fazer, nós estamos fazendo. E sempre que acontece alguma coisa, a gente pode ajudar mais, né?
porque você sabe que tem muita malandragem, né, aí fora, né? Mas a gente já está bem velhinho já, né? Então a gente sabe discernir a malandragem da necessidade, né? Então, quando a gente encontra alguém que tem essa real necessidade, a gente ajuda sem problema nenhum. E a gente faz isso com maior alegria, porque a gente está. A Bíblia é clara, né? Você está dando para quem não pode ter retribuir, você está fazendo para Deus, né? Então, eu acho que isso é um Amém. diferencial também da nossa igreja, porque a gente ajuda realmente não só as pessoas da igreja, né? As pessoas da igreja, as pessoas que trabalham na igreja, né? Os obreiros, os pastores que trabalham na igreja e precisam, a gente ajuda sempre, todo mundo. Por exemplo, às vezes eu vou visitar um obreiro da minha igreja, né? E eu vou na casa dele e eu observo a necessidade. Essa semana, por exemplo, eu dei uma máquina de lavar roupa de presente para uma obreira da minha igreja, que ela me ajuda, ora, faz visita. E eu fui lá, ela estava com uma máquina velha, quebrada, ela reclamando que não funcionava. Eu voltei para casa e pedi para a Manuela entrar na internet, comprei uma máquina nova, né, Kunso, de excelente qualidade, e fiz uma surpresa, comprei, chegou aqui em casa, a gente fez pacote de presente e tal, e demos de presente para uma ovelha nossa, que é uma bênção ela, né? Então, é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, né? E glória a Deus por isso, né? Que Deus nos deu os meios e as condições As para que a gente obras, possa estar né? ajudando todo mundo que precisa. É, Isso daí. As obras têm que seguir, né? Pastor Sandro, é. as horas passam assim, correndo, mas a nossa live hoje, e eu acompanho, venho te acompanhando, à medida do possível, no nosso dia, as suas mias, a sua, digamos, palavra, a pregação, a oração às 2 horas da tarde, algumas as orações à noite. E nesse último tempo, assim, depois que muita coisa está acontecendo no planeta, no Brasil, Deus tem te exaltado, Deus tem te trazido assim para o cenário das mídias sociais, através das mídias sociais, muitas visões, revelações que Deus tem dado para ti e muitas Deus tem cumprido, né? Aquela palavra que eu li, Amós 3:7, né? Deus vai fazer alguma coisa e revela os seus servos. Então, eu creio nessa palavra, eu creio porque você está debaixo dessa unção, dessa graça, através da sua busca, sua intimidade com Deus, sua oração, né? Sabemos que muitas pessoas não creem nesse sobrenatural. Eu creio, né? Você que talvez vai nos assistir, não crê, mas da mesma forma como o pastor Sandrine, nós vamos continuar amigos, né? Mas nós cremos e por isso que o pastor Sandro está aqui nesta noite. Essa introdução do nosso assunto foi para que mais pessoas possam entrar na nossa live e você possa compartilhar para elas ouvirem essas visões que Deus tem dado ao pastor Sandro. E nós já vamos entrar já como o Atlético fazendo o gol no Curitiba, começando aí a goleada do Atlético. Eu vendo as suas lives, tem uma live sensacional com o Oswaldo Eustáquio que você fez, que foi show de bola. Eu assisti outras. Eu queria que você começasse por aquela que Deus te deu alguns anos atrás, sobre a explosão. Lógico, salientando aqui para o YouTube não nos cortar, né? Deus dá a visão, a revelação, numa linguagem assim espiritual, uma linguagem evangélica, uma Figurada. linguagem Figurada. figurada, né? Tudo Isso. nessa tendência, não é algo literal, real, assim, no sentido de Não, fogo, não. de queimado, explodir, enfim. É algo, como você falou, figurado, uma linguagem figurada. Então, vamos começar aí pela explosão em Brasília do STF, que Deus te deu alguns anos atrás. Se você puder recapitular assim, né, breve, do tempo que você sabe que passa, porque tem 3 visões aqui que Deus deu. A de Brasília, a explosão lá no STF, a assinatura com uma caneta aí, será que é BIC, será que é Montblanc, e um possível atentado ao nosso presidente. Então, nós vamos entrar como que foi essa revelação de Brasília e o STF. Na verdade, as revelações de Deus, né? A gente observando a Bíblia, elas são todas iguais, né? Ou elas são faladas, né? O Espírito Santo fala para você uma coisa que vai acontecer, ou Deus te dá uma visão.
né? Uma visão é como se você tivesse parado e alguém ligasse uma televisão na tua frente e ali passasse um filme, né? Isso é uma visão. E, e então, quando eu disse essas coisas, todo mundo achou que eu era um louco, né? Retardado, porque a conjuntura política do nosso país era totalmente diferente, né? E hoje, em função do que a gente está vivendo, as pessoas estão apavoradas, né? E o vídeo, inclusive, do Bolsonaro, né? Ele passou de 7 milhões de visualizações, né? Em todas as redes sociais aí, tá ali coisa e tal. E muita gente questionou. Primeiro que uma visão, ou uma palavra profética, ou uma palavra de revelação, ou uma visão profética, que são coisas diferentes, elas não têm um tempo estipulado para acontecer, né? Deus nos revela o que vai acontecer. Por exemplo, o profeta Isaías, ele tinha visões que se cumpriram 100 anos depois que ele morreu, né? E elas de fato aconteceram. E não que no nosso caso, né? Não é esse, mas enfim. Então, a gente vê coisas, Deus nos mostra coisas, né? E são sempre no sentido figurado, né? O sentido é figurado, né? Não é literal, né? Então, quando a gente vê uma explosão, quer dizer, é alguma coisa, algum fato extraordinário que vai aparecer, né? Ninguém sabe se é uma explosão, né? É, é, e eu acredito que a gente está caminhando rapidamente para isso acontecer, né? E Brasília é um lugar onde está fervendo, né? Hoje está fervendo, né? Essa semana, então, nem se fala, né? São coisas aí grandiosas que estão para acontecer, mas a gente está falando de mundo espiritual, né? A gente não está falando de mundo físico, né? Não é uma bomba que alguém... Não, uma explosão no mundo espiritual que vai explodir ali algo que está escondido e essa explosão vai trazer, então, aquilo à tona, né? Vai ser revelado, né? Então, a gente está na expectativa de que isso aconteça, né? Como o atentado do presidente Bolsonaro, por exemplo, eu falei antes dele se eleger, né? Um pouco antes aí da eleição, eu disse isso, falei inclusive dessa praga que a gente ia ter em 2020 e 2021, né? Que ia ser como uma grande guerra, ia causar uma recessão no mundo inteiro, as pessoas iam passar fome, né? E se cumpriu literalmente, que foi a primeira parte da visão, né? Então a segunda parte era a parte do Isso. atentado, né? E ele vai acontecer, ele está em curso, na verdade, né? E quando eu falei, né, eu disse isso porque, na verdade, na visão, eu escutava um carimbo, né, que batia forte 3 vezes, né, julho, né, 1, 2, 3, né, Isso. e eu disse isso em 2019. Então, você conta 19, 20 e 21, né? Então, eu acredito que desse ano não vai passar sem que isso aconteça. E daí tem alguns fatos, na verdade, que são, eu digo engraçado, né, eu peço que se alguém achar que é inapropriado a palavra, mas eu acho engraçado, né, eu escuto sempre isso, né? Vi que os caras vão tentar tirar ele na bala, né? Tentar matar ele, né? Vai se cumprir tudo que foi dito, né? E é isso, né? A gente vai caminhando aí esperando as coisas acontecerem. Muitas já aconteceram, né? E outras aí que irão acontecer. Por exemplo, aí na tua terra, né? Eu falei no começo do ano que esse mês de março ia ser o mês de chuva, que ia chover em todo lugar, tem lugar que era seco e tudo, né? E a gente vê aí, eu vejo os vídeos aí das represas todas sangrando aí, que tava fazia anos e tal, né? São coisas que a gente vê e vão acontecer, né? Devagarzinho, mas no tempo adequado aí tudo vai acontecer realmente, de fato, da vontade de Deus. Aqui, pelo menos, né? Voltou aí, né? Você tá travando a net aí, né? Eu também estou vendo, mas bora lá. Para mim, é Então, na visão você que que Deus tá travando revela aí para mim. sobre Brasília,
na visão que Estou te ouvindo aí, Deus de pode falar que eu estou Brasília, te ouvindo. algo que fosse acontecer, você crê que tem relação àquela situação do Sérgio Moro, dele ter iniciado ali, ou alguma ação de algum dos juízes aí do STF, né? Porque eu creio que o Eu, na verdade, Brasília se está eu falar implodindo isso, muito de situações. na verdade, se eu falar para você qualquer coisa, eu estou chutando, porque eu não sei, né? Eu costumo falar isso, né? Eu não interpreto as coisas que eu falo, eu só falo o que eu vejo. Até hoje Deus me deu uma palavra em 1 João 1:3, né? Eu achei até um texto bem legal que eu quero ler para você hoje, porque quando eu cheguei, Deus me deu uma visão hoje muito intensa, né? Muito forte. E quando eu Eu cheguei aqui, eu pedi a acompanhei Deus o uma dia na confirmação. sua. Eu falei para eu falei para Deus, falei, Senhor, é isso aqui mesmo, é para mim falar. Orei, pedi uma palavra, né? E aí o Espírito Santo falou para mim, ó, 1 João 1:3. Eu vim aqui, está escrito, né? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, né? Então, eu falo o que eu vejo e ouço. Eu não falo o que eu acho, porque o que eu acho não interessa, né? E o que eu acho gera problema para gente, né? Então, o que eu acho não importa. Mas eu falo do que eu vi, do que eu vejo, né? E do que, na minha opinião, a gente está na eminência de acontecer, né? A gente já terminou aí janeiro, fevereiro, março, nós já estamos entrando no mês de abril, né? Maio, junho, julho, nós estamos para explodir aí o negócio, né? Na minha opinião, a gente está na iminência de ver as coisas acontecerem, né? Eu vi que Então, nessa de Brasília a gente. mostrou os políticos sendo presos, carros, Aham. como que eu posso dizer assim? É que eu Eu vi queria uma assim, fila, você Fefe, vou te compartilhar contar essa de novo. visão, porque Eu vi é uma isso, porque fila, muitas uma pessoas fila. que me acompanham no Norte e É, Nordeste não, às vezes não conhecem, assim, não, né? não Porque acompanhando. vai chegar isso daí Eu vi uma, em uma muitos fila lugares daqui. em Brasília, eu vi uma fila em Brasília, e eles estavam entrando no camburão da Polícia Federal, né? No Uber Black, né? Isso. Estavam entrando e eu vi essa fila e via muitas pessoas conhecidas, que eu conheço, né? Eu não posso falar o nome, né? Eu conheço É. muitos, pessoas famosas, entendeu? Nessa fila. Só tinha gente famosa e grande, entendeu? Então, Deus falou para mim que quando as coisas acontecerem, né, elas vão ser em cadeia, elas vão acontecer em cadeia. Primeiro vai cair o primeiro principado, depois o segundo, depois o terceiro, entendeu? Vai ser dessa forma. Né? Quando eu falei do atentado do Bolsonaro, Deus me mostrou os tanques na rua, por exemplo, tanque do Exército. Né? Eu vi generais tomando decisões, entendeu? Então, vai haver uma reação, É porque as do pessoas primeiro acham que não atentado vai ter ou reação. do segundo? É do primeiro ou do Oi? segundo? Esse dos tanques na Não, rua era do primeiro lá ou do aquele atentado que do tinha? Bolsonaro. Não, depois do atentado do Bolsonaro. Quando aconteceu o atentado com o Bolsonaro, né? E Deus até me mostrou que quem vai tomar atitude é o general Heleno, eu já falei isso, né? Que Deus colocou ele ali de maneira estratégica, né? Não, eu não estou falando das Forças Armadas, eu estou falando do Exército, porque as Forças Armadas não concordam com o que vai acontecer, é o Exército que vai tomar peito do troço e vai fazer. Então, quando houver isso, quando isso acontecer, as pessoas vão se surpreender com a reação, porque as pessoas não esperam a reação. Eles acham que vai ser igual o Adélio. O cara vai lá, vai dar uma facada no Bolsonaro, a Globo vai enrolar, o Supremo vai encobrir, vai ficar tudo, esconde o celular do cara e tá tudo certo, né? Eles acham que vai ser assim, entendeu? Ou como mataram o Celso Daniel lá, por exemplo, né? Que cobriu, morreu, né? Mas dessa vez não vai ser, entendeu? Dessa vez vai ser diferente, né? Eu até falei, né? Que a reação vai ser desproporcional. Eles não estão esperando isso. Quem está planejando, e a gente sabe muito bem quem é, né? Não dá para falar aqui, porque senão nós que vamos, né? Mas a gente sabe muito bem quem é. Claro, quem é o cabeça, né? Quem é o cabeça que está na rua aí planejando todas as coisas. A gente sabe disso, né? Então, a reação vai ser desproporcional, né?
A reação vai ser desproporcional. Então, e eles não esperam isso. Entendeu? Não esperam isso. Então, eu e você, Eu vamos queria ver que, isso. eu queria que você compartilhasse assim como que foi a visão da caneta. Aí você conta qual caneta é, para o povo ter assim, uma percepção do cenário, de como foi. Ó, É, Deus me deu a visão essa visão, assim, na verdade, e Deus, assim. é, essa visão Deus me deu aqui no nosso culto, né? No dia de oração, a gente estava orando aqui. E quando eu fechei os meus olhos para orar, Deus me deu uma visão. Então eu vi um ombro, assim, um braço preto, com uma roupa preta, né? E eu não vou contar daqui para cima, né? Como é que era, né? Mas eu vou dizer da mão, uma mão preta, aqui, uma roupa preta, um punho branco, né? Muito refinado, né? Com uma abotoadura, muito refinado. E na mão dele ele tinha uma caneta Montblanc, né? A caneta preta, Montblanc. um ouro, né? De ouro, Montblanc. É. Não era E ele Bic, não. assinava. Hã? Não Não, era calma Bic. aí. A visão é assim. Não. E ele tinha uma caneta Montblanc, entendeu? E ele assinava coisas, né? Que iam ser, que as pessoas iam ficar horrorizadas, Olha aí. tá? Isso já se cumpriu. Isso já se Sim. cumpriu, entendeu? Ele ia assinar coisas que as pessoas iam ficar horrorizadas. Esse cara ia fazer. Entendeu? Isso já se cumpriu na íntegra, é o que eu falei já. Né? Eu disse que depois, então ia se levantar uma caneta Bic, entendeu? E ia haver uma guerra de canetas, Uhum. né? E a gente já está vendo isso acontecer, isso já se cumpriu. Isso já ficou para trás já, né? Que eu falei lá na live do Oswaldo lá, né? Lá atrás. Isso já se cumpriu na íntegra, essa 2018, visão já. esse daí vem em 2018, ó, 2018, 2019, aí começou os acontecimentos, agora 2020, né? Tremendo, tremendo, tremendo. É. E eu acompanhei hoje pela manhã a sua live, e se você pudesse sintetizar, porque na sua live você levou 1 hora e pouco, né? Que você estava em oração ontem, É. né? Lá pegando o jejum, e hoje também Deus te deu essa revelação que está fresquinha. A gente está fazendo uma campanha de oração na igreja mesmo, né? E numa consagração da semana inteira e de oração. E ontem, então, Deus me deu uma visão, mas eu até não. Você sabe que quando acaba a oração, a gente comenta: ó, Deus me mostrou isso, Deus mostrou isso, né? Tá lá o pastor Fabiano, pastora Ana, pastora Chile, então, uma galera lá que tá orando. Aí eu não falei nada para ninguém, fiquei quieto, né? Porque Deus me deu uma visão na igreja. Eu vim para casa, dormi e hoje de manhã eu acordei, fui correr na praia. E esse período que eu vou correr, caminhar, corro, caminho e tal, é mais ou menos 1 hora e meia. É um período que eu tiro de oração de manhã cedo todo dia, né? E então desceu um anjo do céu, ele encostou em mim aqui, porque eu cheguei em casa na hora do almoço, eu estava ardido aqui, de queimado ainda, porque ele ficou encostado em mim um tempão. E então Deus me deu uma visão, me mostrou de novo aquilo, porque eu oro antes para Deus me confirmar, antes de eu falar qualquer coisa, eu não costumo fazer de bate-pronto, né? Primeiro eu oro, espero uma confirmação, peço uma palavra, né? Tenho todo esse cuidado. E então o Senhor me deu a visão de novo, né? E eu vi em São Paulo e no Rio de Janeiro uma grande emissora de televisão, né? Uma grande, sendo queimada, né? Gente atacando com coquetel Molotov, gasolina e tal, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e em uma outra cidade que eu não sei qual é. Eu não conheço, não sei qual é. As duas primeiras eu vi, Rio de Janeiro e São Paulo, a terceira eu não sei. E depois disso, a minha memória é ruim, eu esqueço, sabe, Fifi, das coisas, peço que você me perdoe, eu preciso me lembrar. Depois disso, eu vi o anjo que estava descendo do céu, né? Um anjo guerreiro, e esse anjo descia no centro, em Brasília, né? No centro do Brasil, né? Um anjo todo de ouro, né? Eu até achei que era um anjo amarelo, né? Que me preocupou, né? Quando eu vi, mas não é amarelo, é dourado, né? É todo dourado. Uma carruagem e tal. E aí eu perguntei a Deus, né? Eu falei, Senhor, mas quando ele vai vir, né? E o Senhor disse, não, ele já veio. Ele já está andando na terra, né?
E ainda não manifestou ainda, né? Mas já está aí, né? O Senhor falou para mim. E aí Deus disse para mim que isso que vai acontecer agora no Brasil é como uma tempestade que vem de noite, né? Que a gente só escuta o barulho da trovoada. Se você sair para fora, você até vê uns raios, mas você não sabe aonde ela está e que horas vai chover. E aí o Senhor falou para mim, foi essa figura de linguagem que o Espírito Santo fez para mim. E ele disse que aqui embaixo está uma calmaria, porque não está ventando, mas lá em cima, o vento que venta lá não venta cá. Né? Nas alturas, ele disse, o vento das grandes alturas não venta aqui. Então, esse vento traz a tempestade com grande velocidade, e você não vê. Quando as pessoas perceberem, vai chover. Entendeu? É essa visão que Deus me deu hoje, né? Então, ela, na verdade, ela corrobora com as outras, né? Você vê que eu disse esses dias aí, o Senhor falou para mim que tinha sido Tem um liberado elo, sobre o né? Brasil. Tem uma ligação, Tem, um claro. elo. Porque, na verdade, o livro de Salmo diz assim, né? Que um abismo traz outro abismo e cada vez ele fica maior, né? Então, a gente está no processo já, né? Se você parar para pensar, a gente já está nesse processo político no nosso país, né? A gente já passou pelo primeiro, pelo segundo, e o buraco está ficando cada vez maior, né? Cada vez o buraco está ficando maior. E aí a gente vê o nosso presidente, né? O presidente vem na televisão e fala, gente, vocês estão esticando a corda, ó, né? Tá falando aí, né? Escuta quem não quer, né? Ele vem e brinca e fala assim, ó, quando acabar a saliva, vai entrar em campo a pólvora, cuidado, vamos conversar, né? Você escuta ele falar isso. Mas as pessoas não dão atenção, né? Entendeu? As pessoas não dão crédito nas coisas que ele fala, né? Entendeu? Mas agora ele tem falado aí, ó, o meu exército, você vê ele falar assim, né? O meu exército não Sim. vai fazer esse negócio com o povo aí. Então, tipo, as pessoas estão vendo as coisas acontecer, são os sinais de Deus, né? Deus está dando sinais. Esses são os raios, né? As trovoadas que está dando aí. Mas o povo não se liga nas coisas, né? A hora que eles perceberem, começa a chuva, né? Então, Deus, ele traz essas coisas figuradas para gente observar aí e o crente ficar atento, né? Para não ser pego de surpresa, né? Porque é algo eminente aí que está vindo sobre o Brasil e, de fato, vai acontecer. A gente vê esse cenário social, político acontecendo na nossa nação. Assim, é o fato da gente não só orar, né? Você tem que orar e ficar ligado, como você fala, né? Se prevenir. Eu vejo você alertando sempre os irmãos, ó, vai no mercado, compra uma coisinha a mais e tal, se previne, né? Porque às vezes você fica ali bitolado. Ah, brasileiro é muito daquilo, né? Você, não vai acontecer, é só lá no Oriente Médio, é só lá nos Estados Unidos. E quando acontece, né, até pego de surpresa, né? É bem isso aí. Na verdade, né, Fifi, se você parar para pensar, nas cidades aí que fecharam, que fizeram um lockdown mais rígido, o povo ficou em casa trancado em 15 dias e o mercado ficou fechado. Quem não tinha comida passou fome. Né? E eu falei, você vai ter dinheiro no banco e você não vai ter comida para comprar. Eu falei isso. Já aconteceu em várias cidades isso aí. Eu falei, não é no Brasil inteiro, em alguns lugares, mas vai que acontece bem na tua cidade o troço. Né? Como aconteceu em Araraquara, por exemplo. Né? Do povo não poder sair na rua, não fica trancado, você não pode sair. Eles trancaram aqui, Curitiba está fechado de novo. Tá, vai para 24 dias que está tudo fechado. Né? Então, tipo, se você não tem uma reserva, aqui na minha cidade fechou tudo, fechou banco, fechou caixa eletrônico, daí você vai comprar as coisas como? Você vai passar teu cartão aonde? O cara que vende milho na esquina, você vai passar o cartão? Então você tem que ter um dinheirinho em casa. Então eu tenho falado isso, né? A farmácia está fechada, você vai comprar teu remédio para pressão aonde? Né? Então você tem que ter isso na tua casa, uma ração para o teu cachorro. Antigamente, quando a gente era mais novo, a gente fazia aquelas compras para 30 dias, né? Mas agora a gente acostumou a ir no mercado toda semana, né? Toda semana você vai no mercado. Você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo. Mas e se o mercado estiver fechado, você vai comprar onde, né? Entendeu? Então eu tenho falado para as pessoas, né? Isso é muito mais real do que as pessoas imaginam, né? Verdade. Há um exemplo. Esse dia eu conversando com um profeta amigo meu aqui, depois que aconteceu essa situação que está acontecendo aí com o Lula, aqui já no Pará, ontem, o MST que estava sumido 2 anos, já voltou para as ruas, interditando lá BR lá, e engraçado, né? A gente vê o trabalhador que é
quer abrir a sua loja, a polícia chega metendo, ataca. O homem que, né, você quer andar na praia, a polícia ataca. E no MST ninguém tocou a mão em ninguém, ficou lá, parado. 3 horas, 4 horas, 6 horas e ninguém relou nos caras. Aí o que esse profeta quis me dizer? Ele falou assim, ó, a narrativa agora vão mudar. Norte e Nordeste, né, venceu a maioria dos estados, o pessoal da esquerda. Eles vão querer tipo, sabe, banho-maria e fomentando o povo da esquerda. Você está me ouvindo, entendeu? Agora eu estou ouvindo. Você travou bastante a tua, mas eu entendi o teu raciocínio aí, na verdade, Antônio. Eu vou falar para você de novo. Você só escuta a trovoada e você vê uns raios, que está de noite. Aí você não sabe que horas vai chover. É que eu estou falando para vocês. Entendeu? Então, se você ficar esperto, prestar atenção, né? Você vai ver, os sinais estão aí. Estão todos aí. Só não vê quem não quer, ou quem é cego, daí não enxerga. Mas quem não é, né? Quem não é, está enxergando. Quem não é, está vendo, está prestando atenção no que está acontecendo. Então, a gente está caminhando aí rapidamente nós estamos caminhando, né? Para que venham se cumprir as palavras que foram ditas aí pelos profetas, né? Rapidamente. Entendeu? Passos largos. Pois é, está travando a internet porque está caindo um temporal aqui em Imperatriz, um negócio assim de outro mundo. Tinha uns dias que não chovia, foi chover bem hoje, né? Na sexta-feira, mas é isso aí. Nosso horário, infelizmente, já foi. O pastor Sandro está aí, né, desde as 8 horas no batente. Com certeza, todo mundo está aí. Você já está numa campanha de oração e jejum. Segunda-feira, dia 29, o presidente verbalizou que ele está conclamando a nação, né, um arrependimento, um jejum e oração, né? As evangélicos, independente das denominações. E isso é muito positivo, porque nós nunca vimos na história um presidente, né, que, digamos, tem essa veia, né, evangélica, crê em Deus. Um exemplo. Aí eu estou na terra de quem? Maranhão é a terra do Sarney. Aqui do lado, eu passei na cidade do cara chamada Bita do Barão. É o maior macumbeiro, foi considerado durante anos o maior macumbeiro do Brasil. Os políticos lá de Brasília comiam na mão dele, iam lá fazer os trabalhos. Collor, Sarney, Helder Barbalho, todos esses políticos aí das antigas iam lá em Codó, a cidadezinha aqui no interior, né? E sacrificavam, faziam aquelas coisas. E hoje nós temos um presidente o quê? Que levanta a bandeira de Deus, né? E tem aí o seu slogan, né? Deus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Carrega, abençoa Jerusalém, o outro antigo não abençoava. Diante dessa palavra de jejum e oração, eu queria que você assim encerrasse, Sandro, nos trazendo não uma reflexão, né? Uma pregação, assim, mas algo que você queira compartilhar da palavra de Deus nesse sentido do Brasil vivendo agora esse momento, Bolsonaro, o que vai estar por vir, como que o povo, né, deve reagir a tudo isso que Deus tem
te mostrado. Queria que você compartilhasse assim essa palavra com a gente, para a gente poder estar encerrando a nossa live aí. Eu sei que futuramente talvez nós teremos outras aí, se Deus quiser. Tá certo. Eu tenho falado para minha igreja, para o meu povo, né? Que é para eles colocarem a Coca-Cola para gelar, estourar uma pipoca, sentar no sofá, né? E dar glória a Deus. Porque não tem outra coisa para a gente fazer, como crente, né? Então, a gente precisa orar, entendeu? Vigiar para não ser pego de surpresa, que é o principal, né? E a gente precisa orar porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele fará. E breve, com certeza, Ele virá, né? Então, eu falo sempre, até teve uma situação que aconteceu de um pastor aí que falou sobre o dia 30, né? Que aconteceu uma coisa, um negócio e tal. E o pessoal tem me perguntado bastante, o pastor falou que de madrugada quem sair na rua vai morrer e tal. Eu falei, eu não acredito. Eu espero não morder minha língua, né? Mas eu não acredito. Né? Por que, Fifi, que eu não acredito? Porque quando Deus dá uma revelação, outros profetas compartilham a mesma revelação, porque a gente vive pelo mesmo Espírito. Entendeu? Então, se Deus mostra uma coisa para mim, Ele não vai mostrar só para mim, porque eu não tenho exclusividade do reino. Deus vai mostrar para mais gente. Concorda comigo? Você sabe bem o que eu estou falando, né? Então, porque a Bíblia diz que Deus mostra aos seus profetas e não ao seu profeta, né? Você sabe disso. Então, uma revelação que só tem um dono é meio complicado, né? Agora, quando é uma revelação que Deus traz para todo mundo, então eu gosto muito do pastor, eu acho que é Carlos Alberto, o nome dele lá de São Paulo, que é apóstolo e tal, né? Gosto muito dele. E Deus deu a ele a mesma coisa que ele falou para mim, falou para ele com um intervalo de 30 minutos, porque a gente faz o culto no mesmo horário, à noite, né? E ele começa, acho que uma hora mais cedo, ele acaba uma hora antes. E até os irmãos enviaram para mim o vídeo dele, né? Dizendo as mesmas coisas que eu disse, inclusive com o nome das mesmas cidades, né? Mesma coisa, né? Deus usou ele lá de uma maneira tremenda. Então, o que eu tenho a dizer para você? Eu creio que nós temos a promessa sobre o Brasil, né? A gente sabe que nós somos a última geração. Nós vamos ver Jesus voltar e arrebatar a igreja. Eu e você, com certeza, veremos, né? Então, é preciso, se o Brasil de fato tem a promessa, e a gente sabe que tem, né? Que vai ser o país do arrebatamento, que a nossa geração vai sair para evangelizar o mundo, vai levar o último sopro do Espírito sobre a terra, né? Para trazer o avivamento sobre a Europa, principalmente, onde o fogo passou primeiro e agora ficou só a cinza, né? Precisa ser assoprada para que as brasas voltem, esse evangelho poderoso ser pregado, como Billy Graham falou, por exemplo, do empobrecimento da Índia, empobrecimento da Rússia, empobrecimento da China, para que Jesus entrasse lá na última época e que Deus ia levantar o Brasil, os brasileiros, para fazer isso, né? Foi profetizado em 1960, 1970 e tal. Então, precisa consertar a nossa nação, e ela vai ser consertada, né? Porque não vai haver um avivamento da igreja no meio da corrupção, no meio da sacanagem, dos ladrões, não vai acontecer isso. Então, Deus vai ter que limpar primeiro, né? Limpar a casa para depois pôr os móveis novos. Então, Deus tem falado dos grandes pastores que vão cair, né? A gente já está vendo isso acontecer, né? Dos caras que estão carregando aí essa né? Eu não vou nem falar para, né? Enfim, toda essa situação eclesiástica que a gente está vendo aí na nossa nação, né? Então, esses caras vão sair, Deus vai levantar os novos, e essa galera da nossa geração que vem com sangue no olho, né? Vem com sangue no olho, que quer fazer a obra, que quer falar de Jesus, que quer ver, né? Que prega a cruz de verdade, né? Não está aí para roubar ninguém, para tomar nada de ninguém e tal, né? Então, eu acredito que tudo isso há de se cumprir para que esse avivamento aconteça no Brasil, e ele vai acontecer, né? Está no tempo de acontecer tudo isso. Então, o que eu digo para o povo é o seguinte: vigia, né? Abre os seus olhos, ora, santifica a tua vida, né? Porque quem estiver na presença de Deus, Fifi, nesse momento de dificuldade, vai prosperar, vai crescer, vai ser abençoado, mesmo na dificuldade, né? E os falsos, Deus tem falado muito para mim sobre isso, Fifi. Os falsos pregadores, os falsos profetas, esses profissionais da fé, esses comerciantes do pecado, que a gente cresceu no meio deles, né? Infelizmente, mas a gente cresceu no meio desses caras aí.
e enriqueceram com o pecado das pessoas, né? Que aprisionaram as ovelhas nos seus currais aí e estão roendo as unhas, separando as cevadas, né? Se alimentando da sua lã. A gente está vendo isso faz muitos anos. Então, eu creio que toda essa circunstância, essa situação que vai acontecer, vem para ver uma grande mudança no Brasil. Nós vamos ver grandes ministérios acabando, né? Fechando as portas, acabando, e vamos ver ministérios, Deus levantando ministérios que ninguém conhece, que ninguém viu, levantando aí no Brasil e trazendo esse grande avivamento. Eu acho que é isso que a gente vai ver, não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Então, o que a gente precisa fazer, Fifi? Santificar, buscar Deus, né? Continuar orando como a gente sempre fez, jejuando como a gente sempre fez, pregando o evangelho da salvação como a gente sempre fez, né? Pregando a cruz, que é o que Jesus nos ensinou e nos instruiu a fazer, né? Cuidando e amando os nossos irmãos como iguais, que eu acho que é o principal, né? Como iguais que somos, sem distinção de classe social dentro da igreja, né? Acabar essa casta de milionários dentro da igreja, para que a igreja possa ter o que tem aqui na minha igreja, né? Onde todo mundo senta na mesa para comer junto, né? Que eu acho que é um sonho de consumo para o Brasil a nível de igreja, né? Onde todos sentam na mesa e comem juntos, né? E bebem juntos, e se alegram juntos e choram juntos. É a igreja de Cristo. Então, eu acho que a gente está passando essa mudança. Não vai ser fácil. A Bíblia diz que quando chega na hora do bebê nascer, a grávida geme e chora, né? E tem muita dor, né? O parto é dolorido. Porém, nós estamos vivendo isso no Brasil. Nós estamos vivendo o parto, né? Do milagre. Mas o milagre vai nascer, o milagre vai crescer e nós, com os nossos olhos, certamente o veremos em nome de Jesus, né? Que todos possam perseverar na graça, possam perseverar no conhecimento, possam perseverar na fé e esperar aí com paciência no Senhor, que em breve certamente Ele virá e tudo mudará. Tá bom, meu parceiro? Amém. Antes de nós encerrar, lógico, eu queria que você terminasse, pastor Sandro Rocha, que deu aí o seu tempo conosco aqui. Queria liberar uma palavra acerca do Sandro, que é assim, é um homem de Deus que deixou de viver seus sonhos na terra para estar vivendo os sonhos de Deus, aquilo que Deus quer que ele viva, para que ele alcance o maior número de almas, que a palavra de Deus seja pregada. Nosso desejo, a nossa oração é essa. E queria que você orasse por nós, né? Aí muitos irmãos acompanhando a nossa live. Nós estamos apenas começando um trabalho de mídia social também, através do projeto Leia a Bíblia em um Ano, que é o nosso carro-chefe, e de vez em quando as nossas lives aí com grandes homens de Deus, e agora com você participando aí conosco. Vamos lá, Fifi, vamos orar então. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do pastor Antônio, da Sara, o seu ministério, a sua vida, os irmãos que estão conosco agora e os que nos verão depois. Que o Senhor possa abençoá-los, que a tua mão poderosa possa vir sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor possa direcioná-los, que o Senhor possa levá-los, Senhor, até onde eles precisam ir. Que o Senhor venha fazer aquilo que tem como promessa na vida do Antônio e da Sara. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoá-los em nome de Jesus Cristo, com toda sorte de bênção. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a vida deles. Que o Senhor venha realizar o desejo dos seus corações, das suas almas. E que a tua mão poderosa, Senhor, possa mover-se sobre a vida do Antônio e da Sara, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, trazer sobre eles esse novo vento, esse novo tempo que já está vindo sobre a vida deles. Que venha materializar-se, Senhor, que venha acontecer e que eles contemplem com os seus olhos a alegria do Senhor nas suas vidas. Eu quero abençoá-los, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e pedir, Senhor, que a tua bênção, o teu amor e a tua graça esteja sobre a vida dos teus filhos, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A Sara está aí mandando um abraço, um amém ao pastor Sandro. Eu mandei um beijo para ela. Sara é minha amiga querida. Eu te amo, Sara! Ela disse que quando você vir para cá, ela vai fazer um cuscuz, tapioca, açaí. Ô, glória! Bem cuidado aqui. Amém. Deus abençoe, Sandro. Fica com Deus. Abraço para você, para Chile, para todo mundo aí da igreja aí, do Porto de Cristo. Fica com Deus. Tá legal. Beijo, Fifi. Deus abençoe. Tchau. Amém.
Aí o pastor Sandro Rocha esteve conosco. Eu quero agradecer a você que ficou conosco esse 1 hora da nossa live. Que Deus abençoe sua vida. Pastor Sandro orou por nós, orou por você. Pastor Sandro Rocha, ali de Guaratuba, no estado do Paraná. Pregador, homem de Deus, uma pessoa que tem um largo lastro na palavra de Deus. Veio comigo da Assembleia de Deus ali da Vila Aura, no estado do Paraná. Hoje é 13 anos presidente, fundador da igreja O Porto de Cristo. Amém? Então, amanhã você vai poder continuar recebendo o nosso projeto Leia a Bíblia em um Ano. Você que quiser fazer parte, você pode me chamar no PV e todo dia você receberá a leitura bíblica da palavra de Deus daquele dia específico, ok? Através do WhatsApp. No findar de um ano, eu envio para você gratuitamente. Você não paga nada para entrar no grupo do WhatsApp e nada para receber o nosso certificado de conclusão de leitura da palavra de Deus. Eu incentivo a você e quero honrar a você que finalizar juntamente conosco. Nós estamos este ano aí com quase 200 irmãos do Brasil e do exterior, muitos irmãos do Canadá, Assembleia de Deus, Missão Toronto, participando desse nosso projeto. Estamos há 20 anos. Pastor Sandro começou conosco lá na Vila Aura com o pastor Douglas. Depois nós viemos para as mídias sociais, usando aí o antigo Orkut, agora Facebook, Instagram, WhatsApp. É um projeto de levar a Bíblia, a leitura da palavra de Deus que transforma vidas. Amém? Então, você que quiser fazer parte do projeto Leia a Bíblia conosco, você me procura aí no PV, você pode estar adicionando o nosso WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? Para você que é fora do Brasil e vai acompanhar a live, sinalzinho de mais, código 55 do Brasil. E o nosso DDD aqui do Maranhão, 99. Tranquilo. Só temos uma regra no grupo. Eu, administrador, que sou ali, está ali, um exemplo assim, tem a liberdade de a leitura da Bíblia. É o texto bíblico, a referência da Bíblia, o vídeo que a gente grava lendo a Bíblia Sagrada através do Facebook. Nos chamo no PV, eu filtro e compartilho no grupo, ok? Então, não enche, não sobrecarrega a memória do seu celular, pode ficar tranquilo que você receberá a palavra de Deus para o seu devocional, escrito e lido por mim, Antônio Ferreira Filho, ok? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus de Jesus. Deus abençoe Paulo, pastor Júnior Almeida, Deus abençoe meus amigos, Joel, os irmãos do Porto de Cristo da igreja que estão participando